Podia brindar com cafezinho antes de começar, assim, só pra gente ter um exercício. Um insight pra dizer, ai, que lindo, vai, faz. Ok. Tem que beber que Oi, gente, a gente Olá, voltou, pessoal! finalmente, para a nossa série de quadrinhos. Eu não vou falar que você pode comprar o quadro, eu falei. E estudar com ele, enfim, não. Nossa série de quadrinhos hoje com um clássico dos quadrinhos, obra de entrada e um dos que mais dá para estudar, pensando ali em história, em geografia, enfim, século XX, é o quadrinho da Marjane. Esse quadrinho, inclusive, que já caiu no Enem, então pra você ver a importância. A gente já tinha gravado um vídeo sobre faz um tempo já. Onde você grava sozinho o vídeo, fala bastante sobre, mas você foca muito na parte histórica também, né? É isso. A gente gravou um vídeo lá antes de cair do Enem. Olha aí. Previsão, né? Aí caiu na prova e agora a gente tá aqui pra gravar de novo, pra ouvir o Alexandre falando o que ele tem a dizer sobre todos os detalhes técnicos, a análise. Não é pra tanto, né? A gente não é nenhum pipoca e nanquim ainda, né? Ainda. Nem vai ser, eu acho, mas tudo bem. Eles são uma editora agora. Bom, pessoal, a gente tá aqui então pra falar do Persépolis, da Marjane Satrapi. Esse quadrinho, pessoal, a gente pode falar com toda certeza que ele é um dos quadrinhos mais importantes da história, né? Por que isso? Porque ele é um quadrinho que ele teve uma proporção muito grande, né? Ele teve muitas pessoas falaram sobre ele e ele hoje é uma das principais formas de entrada ao mundo dos quadrinhos. Então, por exemplo, se vocês forem pesquisar, né, jogar lá no Google melhores formas de começar a ler quadrinho, muito provavelmente você vai encontrar 2 quadrinhos ali, né? O primeiro deles é o Maus, do Art Spiegelman, né? Que é um quadrinho que começa a ser publicado ali nos anos 80. E o segundo deles, pessoal, vai ser Persépolis. Persépolis, ele é um quadrinho que ele é uma excelente porta de entrada se você quer conhecer um pouco mais sobre esse mundo, né? Da nona arte. E é interessante, pessoal, porque o Persépolis ele foi um quadrinho publicado originalmente em 4 partes, né? Entre 2000 e 2003. E a Marjane depois pegou e compilou tudo, né? Tipo, isso foi compilado em vários lugares do mundo e aqui no Brasil a Companhia das Letras, né, no selo Quadrinhos na CIA, publicou essa edição em volume único. E só para vocês terem uma ideia, quando a gente fala que ele é importante mesmo. Esse quadrinho aqui, pessoal, ele é a 18ª Esse que tá reimpressão. compilado, né? Imagina os outros todos separados, que também estão por aí no mercado. Você acha eles separados? Essa edição compilada aqui da Companhia das Letras, ela é a 18ª reimpressão, essa que eu tô em mãos aqui. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, 18 reimpressões no intervalo ali de pouco mais de 14 anos, 15 anos, dá mais de uma reimpressão eu não por sei, ano. mas é muita muita impressão. É muita coisa. Aline, Oi. por que Persépolis? Por que Persépolis? Não porque a gente tá gravando esse vídeo, que isso a gente já disse, mas por que isso chama Persépolis? Pessoal, isso aqui, gente, é uma das coisas mais didáticas que eu tenho pra mostrar pra vocês. É Persépolis porque eles são persas no Irã. Então o quadrinho se passa no Irã, e no Irã a etnia é persa. Diferente do que muita gente acha, né? Muita gente pensa que o Oriente Médio só tem árabe, né? E pronto, árabe. Mas não, nós temos curdos, turcos, persas, enfim, um monte de etnia diferente. E no Irã eles são majoritariamente persas. Inclusive, o quadrinho, no seu prefácio ali, que também tem alguns desenhos, começa justamente com a história do Império Persa, começa justamente traçando esse paralelo ali, fazendo um contexto para você entender o que é o Irã, bem? É isso. Só para vocês verem, pessoal, é interessante que essa introdução ela não é feita pela Marjane, né? Ela é feita por um quadrinista francês também, que ela convida, né? O Davi, e aí ele faz essa introduçãozinha aqui sobre o Irã, é bem interessante, sobre, né, a Pérsia, né? O Império Persa. Ele faz brevemente ali um textinho de, como vocês puderam ver aqui, 2 páginas, que vai desde a 630 antes de Cristo ali, desde 642, né? Dos impérios islâmicos, né, ali. Exatamente. Sabe? E ele faz um resuminho, como ele falou, bem didático, até 1979, que é quando o quadrinho começa. Pessoal, só para vocês terem ideia, o quadrinho, ele, como eu falei, está dividido em 4 partes, e a gente pode, na verdade, dividir em questões narrativas em 2. A primeira metade, pessoal, é a infância da Marjane, justamente passando, né, pela Revolução Iraniana, que a Aline vai explicar muito melhor que eu isso já já. Então, num primeiro momento, a gente tem, sim, essa infância da Marjane,
E a partir do segundo momento da história, que seria o volume 3 e 4, a gente vê ali, né, a saída da Marjane. É um quadrinho autobiográfico, por isso que eu tô falando todo tempo Marjane, né? É a história dela, o Persepolis é a história dela. Que não é exatamente francesa, né? Ela é franco-iraniana. Isso. Então, pessoal, é isso. É um quadrinho autobiográfico, conta a história de vida da Marjane. E aí, nos dois primeiros momentos, a gente pega a infância dela. A infância dela é justamente durante a Revolução Iraniana. Aí, em determinado momento da vida dela, acho que aos 13, 14 anos. Quando novinha ainda, né? Muito novinha, ela vai morar sozinha na Europa. Os pais dela mandam ela para a Europa para ela sair daquele contexto que a Revolução Iraniana acabou gerando, né? E ela vai morar na Europa. E aí o terceiro e quarto volume da história é basicamente você acompanhando a vida dela na Europa, e aí muda um pouco o foco. O foco já não é mais a Revolução Iraniana, mas a gente já pode começar a entender, né, a debater questões como refugiados, né? Um amadurecimento feminino. Então é muito interessante isso, porque muitas das histórias que a gente acompanha, a gente sempre está acompanhando ali um garoto, adolescente, né? A questão toda que envolve o amadurecimento e o foco narrativo, né? O olhar é da Marjane, né? Exato, enquanto aqui a gente vai ter justamente isso, um amadurecimento feminino. Uma coisa que é muito pouco trabalhado, né? Então, no cinema, na literatura, a gente tem muitas coisas que mostram sobre o amadurecimento masculino. Por exemplo, o que é a primeira vez de um homem, não sei o que, enquanto a visão feminina ela é apagada. Mas assim, então, Persepolis faz esse papel que é muito importante, né? No cinema, se a gente precisar citar um caso, a gente tem Lady Bird, que é um caso recente, mas assim, só para vocês entenderem como isso é um tema pouco trabalhado, né? Pessoal, sobre a história em si, sobre a Revolução Iraniana, como o Ale falou, começa com a Revolução Iraniana. E ali contando a perspectiva de uma criança olhando para essa revolução, mas com um olhar bastante complexo também. Se a gente vê na primeira página, O Véu, a gente começa a notar ali o que foi efetivamente a Revolução Iraniana. Se a gente pensar bem, o Irã, desde 25 até 79, vai ser governado por uma família, Pahlavi ou Pahlavi, né? Você tem essa diferença ali em língua portuguesa. Essa família é uma família de chás, ou seja, de monarcas, que a partir de 53 vão governar de forma autoritária e sempre prevendo a ocidentalização do Irã, muito próximos dos Estados Unidos, muito próximos do Ocidente. E ali há relatos, né, dessa ocidentalização com um Estado laicista. O que seria isso? Um Estado que proíbe algumas práticas religiosas. O Irã é majoritariamente, não exclusivamente, mas majoritariamente islâmico xiita. E quando a gente tem essas pequenas intervenções do governo, essa ocidentalização, isso vai mexendo com a sociedade, né? Sim. Lembrando sempre que a nossa perspectiva aqui no PEDU é de uma liberdade, né? E não de cercear, nem obrigar a religião, nem cerceá-la, né? Sim, exatamente. Só que o Irã, nessa revolução, que tá todo mundo ali participando contra essa ocidentalização, contra esse regime autoritário, ela, quando finalmente acontece, quando a família Pahlavi cai, o que nós temos é um aproveitamento por parte dos religiosos, né? Eles tomam parte dessa revolução e a partir daí Khomeini, né, na verdade naquele momento, vai assumir o poder, transformando o Irã de laicista a teocrático. Hoje o nome do Irã é República, o nome completo, né? República Islâmica do Irã. Então é uma passagem muito brusca que a população, por exemplo, quem participou da Revolução foram universitários que não necessariamente gostariam que o Irã virasse teocrático. Eles queriam que mudasse essa estrutura laicista. Que virasse efetivamente uma república, né? Exato, ou seja, a gente sai de uma questão laicista direto para um teocrático sem ter o meio ali que é um Estado laico, né? Isso, puramente laico, com as liberdades de todos garantidas, né? E a gente precisa pensar aqui que na visão da Marjane, logo na sequência, o que a gente vai ter a obrigação do uso do véu, a gente vai ter a família, tem o quadrinho icônico que ela fala, eu não sabia muito bem o que pensar do véu, a minha família era muito moderna e agora... Mas nós éramos muito religiosos também, né? Então essa parte do quadrinho, que foi a parte que inclusive caiu no Enem, né? Uma parte demonstrando ali a complexidade dessa revolução. E como a Ale falou, além dessas questões próprias do véu, do Estado, enfim, vai tratar ali da consequência direta da Revolução Iraniana, que é uma guerra com o Iraque, e aí a Marjane vivendo como refugiada, né, vai para a Europa, e ali ela vai ter todas as questões que o Ale falou, todas as questões
de refúgio, as questões de amadurecimento. Então é um quadrinho super complexo, um quadrinho muito histórico, mas também muito pessoal, né? E que vai trazer pra gente, o final do quadrinho é sensacional, assim, ela fala a liberdade tem seu preço, né? Ou seja, a liberdade tinha um preço. Ou seja, a Marjane, que era livre efetivamente por estar na Europa, mas não totalmente, se você pensar bem, porque ela está pagando um preço alto de ficar longe da sua família, de não ver o falecimento, né, o velório, enfim, da sua avó, porque ela fala que vai morrer 2 anos depois. Enfim, é um quadrinho que a gente recomenda demais, não só para entender a Revolução Iraniana, o que é o Irã hoje, que é um país central no Oriente Médio. Se você pensar ali, eu tenho o Irã representando os xiitas e na Arábia Saudita nós temos os sunitas. São as duas grandes forças que vão jogar ali no Irã. Para você entender o momento atual, você tem que passar obrigatoriamente não só pela Revolução Iraniana, mas também por Persépolis, né? Uma obra central, assim, um quadrinho que se torna central. E só para eu não esquecer também, e aí a Lei fala melhor, também virou uma animação, né? Filme, exatamente. Pessoal, eu queria até usar esse link para comentar um pouco a arte do quadrinho, né? Ele tem essa arte que muita gente pode falar, é uma arte muito sem detalhes, muito simples, muito infantil. Mas, pessoal, eu acho que isso talvez seja um maior ganho. Porque a gente está falando, por exemplo, se eu chego para vocês e falo assim, Revolução Iraniana, vou te contar uma história de uma pessoa na Revolução Iraniana. Você pode falar assim, cara, isso nunca vai ter nada a ver comigo, né? Eu não vou conseguir me conectar com isso porque nunca vai ser minha realidade. E é pelo contrário, aqui, essa arte simples, ela nos traz duas coisas, duas características que eu consigo enxergar, né? A primeira delas é uma universalização da linguagem, todo mundo vai se conectar, entendeu? Agora, uma segunda questão, eu consigo ver que é principalmente na primeira metade do quadrinho, como eu falei, no volume 1 e volume 2, que é justamente a gente vem de uma criança lidando com, a princípio, a Revolução Iraniana e em seguida a guerra do Irã e do Iraque. Então é um traço infantil, é uma visão, é uma narração infantil, porque a Marjane, ela é criança, né? E tudo isso lidando com um contexto extremamente complexo, que é uma revolução seguida de uma desilusão e uma guerra, né? Porque a desilusão no sentido dos ideais da revolução. Então, assim, são muitas coisas que acaba, a partir da visão de uma criança, acaba se tornando muito didático. E é nesse sentido que a Aline pontuou no começo muito bem, que é um quadrinho extremamente didático para a gente aprender a lidar com isso, e universal o suficiente a partir desse traço para que a gente se emocione, para que a gente se sensibilize com a causa. Então é maravilhoso, e quando isso se torna filme, né, em 2007, a própria Marjane vai estar envolvida na co-direção, na coprodução. É tudo desenhado mesmo. Exatamente, né? Ela reproduz esse traço e, assim, reproduz com uma técnica toda diferente, que é de desenhar quadro por quadro para poder fazer esse longa-metragem aí. O filme ganhou o prêmio de júri de Cannes, que é um dos prêmios mais importantes da Europa, né? Concorreu ao Oscar de melhor animação, acabou perdendo em 2008, mas concorreu ao Oscar de melhor animação. Então, assim, é um filme bem quisto, né? Um filme muito interessante e importante, tal qual o quadrinho, não com a mesma força, né, dentro da sua arte, mas tão importante quanto num sentido mais político, né, da coisa. Inclusive, o filme chegou a ser banido em vários países onde a maioria é xiita, né? Então, no caso do Líbano, foi um caso muito famoso, que em 2008 o filme não foi lançado. Então, justamente porque envolve essa questão de ser de maioria xiita, né? A Revolução Iraniana, inclusive, Aline, você pode até comentar um pouco melhor, a questão de no Brasil a gente falar que tal pessoa é radical por ser xiita, né? Rapidamente. A gente, quando a Revolução Iraniana acontece, e logo na sequência a gente tem os xiitas tomando o poder, no Brasil vai vir essa ideia de que os xiitas são radicais. Mas atenção, e sempre atenção com qualquer generalização, né? Na verdade, o radicalismo, ele independe da religião e ele independe da vertente religiosa. A gente tem radicalismo mesmo em lugares como o nosso, democrático, etc. A gente tem radicalismo no Estado Islâmico, por exemplo, que é o exemplo mais claro, que é sunita. Então veja, falar que os xiitas são radicais é só uma generalização. Só para comentar também muito rapidamente, eu disse que o Irã é uma república e você pode ter bugado nesse momento. Você pode falar assim, como é que é uma república e quem manda é um líder teocrático?
se você pegar qualquer esquema que explica a eleição no Irã, você vai ficar assim, ó, quê? Porque na verdade sim, tem um presidente, ele é eleito, só que ele precisa passar por um conselho de guardiões e pelo líder supremo. Ou seja, é uma república, mas não é. Sim, é uma república, é teocrático, é ditatorial, não tem como falar que isso é democrático, efetivamente, né? E vale muito a pena porque o Irã está no centro de diversas crises no mundo atual. Então, você que sempre fala pra mim, que sempre fala pro Ale que não entende nada de Oriente Médio, que não entende nada de Irãs, árabes, persas nesse caso, Islã, etc. Aqui. Primeiro aqui. Depois aula. Primeiro aqui. Exatamente, pessoal. Então é isso, esse quadrinho a gente não poderia deixar de falar dele porque ele resume o nome do nosso quadro, que é Quadrinho e Sociedade, pessoal. E eu sou apaixonada, Marjane me nota, porque assim, ó, muito fã. É isso, um beijo. Até mais, pessoal.